Olá, salve Maria, eu me chamo Ramise e eu venho através desse vídeo falar um pouco sobre o meu testemunho, a minha graça recebida através da poderosíssima intercessão de Santa Filomena. Bom, tudo começou ano passado. Ano passado, no começo do ano, eu tive 2 perdas gestacionais. Eu perdi 2 bebês e eu estava num período muito difícil da minha vida. Estava muito triste por eu ter perdido meus 2 filhos. Eu imediatamente procurei ajuda médica e, infelizmente, a minha médica falou que não poderia fazer nada por mim, que ela não poderia me ajudar, que perdas gestacionais eram normais e que ela só poderia me ajudar caso eu tivesse uma terceira perda. E bom, uma terceira perda era uma coisa que eu não queria que acontecesse. Eu fiquei bastante triste e só entreguei a Deus. Eu rezava a Deus e pedia a graça que, se fosse da vontade de Deus, que eu fosse mãe aqui nessa terra, que o Senhor pudesse me dar filhos aqui na terra. E todos os meses eu ficava na expectativa, mas nada acontecia. Deus não nos mandava filhos e estava muito triste. E até que algumas pessoas conhecidas a mim, inclusive até um padre, me falou sobre o tratamento que se chama naprotecnologia, que é um tratamento que busca verificar possíveis problemas no casal. É um tratamento totalmente lícito, aprovado pela Igreja Católica e não macula o matrimônio. E eu descobri que tinha uma clínica de naprotecnologia aqui no país vizinho, uma clínica católica, e que poderia me ajudar a buscar um possível problema que eu pudesse ter. Só que eu tava com muito pé atrás. Na verdade, eu não queria buscar ajuda, porque eu tinha no meu coração, eu tinha fé de que Deus ia me dar essa graça sem necessariamente eu buscar uma ajuda, um tratamento médico. Mas eu tava me sentindo tão triste que eu fui falar com o meu pároco e eu expliquei toda a minha situação. E eu perguntei, eu pedi uma ajuda, pedi um conselho. E ele me falou que sim, vá buscar ajuda. Se tem uma clínica católica aqui vizinha, vá buscar ajuda. E eu pensei, tá bom, então eu vou. E nesse meio tempo, entre vou e não vou buscar ajuda, vou e não vou, eu comecei a ver Santa Filomena em todos os lugares. Literalmente. Eu não conhecia Santa Filomena até ano passado, eu nunca tinha ouvido falar dela. Mas, de repente, em todas as minhas redes sociais, todas as vezes que eu abri Instagram ou Twitter, aparecia Santa Filomena. Todas as pessoas que eu seguia estavam falando sobre Santa Filomena. E eu conversei com meu marido, eu falei pra ele, amor, eu acho que Santa Filomena tá me perseguindo. Porque, nossa, em todos os lugares, todo mundo falando dela pra mim. E uma menina, uma moça do meu Instagram, veio e falou comigo também sobre Santa Filomena e eu falei pra ela, nossa, Santa Filomena tá aparecendo muito pra mim. E ela falou assim, eu acho que Santa Filomena quer ser sua amiga. E quando ela falou isso, eu fiquei, nossa, será mesmo que Santa Filomena quer ser minha amiga? E ela me enviou um livro de Santa Filomena. Esse livro tinha mais ou menos umas 100 páginas e eu devorei esse livro em uma tarde. E quando eu soube que Santa Filomena era, além de tudo, patrona de crianças, e tantos milagres que Santa Filomena tinha intercedido por mulheres que não conseguiam ter filhos, pelas gravidezes de muitas mulheres, pelas mulheres que perderam seus filhos, eu fiquei muito tocada e eu percebi que realmente Santa Filomena queria ser minha amiga. Nesse meio tempo, eu ainda entrei em contato com a clínica. Eu mandei um e-mail para a clínica, já estava conversando com a médica que iria fazer o meu tratamento. Só que no momento que eu iria marcar a data para ir lá na clínica, o coronavírus explodiu muito aqui na Europa e as fronteiras fecharam. E eu não pude ir na clínica porque era no país vizinho. E ela falou que não poderia me tratar. E aí eu pensei, caramba, mais uma coisa que deu errado. Mas eu não perdi a fé. Não perdi a fé de que Deus ia me ajudar, que todas as coisas que estavam acontecendo por um plano maior de Deus e que era o melhor pra mim, mesmo que naquele momento eu não fosse capaz de perceber isso. E eu comecei a novena de Santa Filomena. E todos os dias eu ia à missa e comungava em honra a Santa Filomena. Eu ia na minha paróquia aqui em outra cidade, então eu ia todos os dias, viajava todos os dias pra outra cidade, pegava trem, pegava ônibus todos os dias pra ir à missa em honra a Santa Filomena. E eu fiquei extremamente alegre e um pouco, eu não sei como falar isso, mesmo em meu sono, que no último dia da novena eu fiz o teste
de gravidez e deu positivo. Deu positivo. Santa Filomena, ela realmente me escolheu para ser amiga dela. Santa Filomena escutou as minhas orações. Santa Filomena viu todo o sacrifício que eu estava fazendo em honra a ela. E ela me escutou. E me deu o tão esperado positivo. E diferente da minha segunda gestação, depois da primeira perda, que eu fiquei um pouco com medo de acontecer novamente, e aconteceu na segunda gestação, eu perdi meu segundo filho. Nessa gestação eu não tinha medo. Eu tava muito feliz, eu tava com muita certeza de que nada daria errado, de que tudo daria certo, que a minha gravidez ia ser uma gravidez normal, de risco habitual, e tudo daria certo. E foi assim. E graças a Deus foi uma gravidez tranquila, tudo deu certo. E antes mesmo de eu receber a graça de saber que estava grávida, meu marido falou pra mim, ó, quando nós tivermos uma filha, ela se chamará Filomena. E quando eu descobri que estava grávida, eu já sabia. Dentro do meu coração, nós já sabíamos que seria uma menina. E quando nós descobrimos que realmente era uma menina, nós não tivemos dúvida. Nossa Filomena nasceu, linda, perfeita, linda como sua patrona, Santa Filomena. E eu quero falar pra vocês que se vocês precisam de uma graça muito importante, se apeguem a Santa Filomena, a Nossa Senhora, façam a novena de Santa Filomena, rezem o terço de Santa Filomena, a princesinha do céu. Se for da vontade de Deus, você vai conseguir essa graça. Tenha fé, faça a novena com fé, comungue em sua honra, reze muito a Santa Filomena, a Nossa Senhora, e eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, vocês vão conseguir esse milagre. E eu não precisei mais fazer nenhum tratamento, que eu sabia que eu não ia precisar. Eu consegui a nossa graça, o nosso milagre, através da intercessão poderosíssima de Santa Filomena. E hoje eu faço de tudo para honrá-la e fazê-la conhecida. E esse foi o meu breve testemunho. Minha Filomena tá falando aqui ao fundo. E espero que eu tenha ajudado a vocês, falando um pouco da minha história. E é isso. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima.